Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 27, intitulada África, Localização, Divisão Territorial e Aspectos Naturais, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 222. Vamos nessa então? Então pessoal, eu tenho a honra de apresentar para vocês o continente com a maior quantidade de países do mundo. O continente africano tem 54 países e é, sem dúvidas, o berço da civilização humana. Acredito que vocês saibam, os primeiros seres humanos, os fósseis humanos mais antigos do mundo, foram encontrados na Etiópia, região da África. De lá, o ser humano ganhou os demais continentes ao longo do tempo, mas sem dúvidas nenhuma, o berço da humanidade está sim no continente africano e nós trataremos desse continente a partir de agora. Vamos nessa então? Então, pessoal, o continente africano é o terceiro maior do mundo em extensão territorial. São um pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados de área. O continente africano, que é o único continente cortado pelas duas linhas principais do planeta Terra, o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. O continente africano é também o segundo continente mais populoso do mundo, com um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes em seus 54 países. O continente africano, que a oeste é banhado pelo Oceano Atlântico, o mesmo que banha o Brasil. E a leste é banhado pelo Oceano Índico. Ao sul, há um encontro ali na África do Sul, na cidade do Cabo, entre os dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E ao norte, o continente africano é banhado pelo Mar Mediterrâneo, onde faz fronteira com o continente europeu. Inclusive, é uma rota de fuga de africanos que tentam entrar ilegalmente na Europa, tentando atravessar via Mar Mediterrâneo. O relevo do continente africano é bastante modesto. Não há grandes altitudes, óbvio, à exceção da principal montanha do continente africano, o Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro ele tem 5.895 metros de altitude e fica na porção leste do continente africano. De resto, há apenas planaltos, como o Planalto Oriental, o Planalto Setentrional, o Planalto Centro-Meridional. Mas são áreas com um relevo modesto que não tem uma altitude tão considerável, como eu disse, exceto o Monte Kilimanjaro, principal formação montanhosa do continente africano, inclusive uma área de intensa atividade turística, pela beleza do Monte Kilimanjaro. Tudo bem. No que diz respeito à hidrografia, o continente africano tem importantes rios. Gostaria de citar, por exemplo, o Rio Nilo, que historicamente foi o berço da civilização egípcia, o Rio Nilo que não passa unicamente no Egito, mas por vários países do Nordeste africano. O Rio Congo, que batiza um país, o atual Congo foi um dia chamado de Zaire e mudou de nomenclatura em homenagem ao rio que corta o país. O Rio Níger, o Rio Orange, além, óbvio, desses rios, nós temos também barragens e canais, que os africanos chamam também de diques. São reservatórios de água. Nós sabemos que o continente africano, predominantemente, é um continente tropical. Então lá há uma escassez de chuva. A chuva ela é concentrada num único período do ano, tal qual algumas áreas do Brasil. Então os africanos eles aproveitam para construir diques, construir barragens, canais para acumular água no período chuvoso, para que eles tenham essa disponibilidade de água em outros períodos mais secos do ano. Quanto ao clima, como eu acabei de dizer, o continente africano ele é muito grande no sentido longitudinal, no sentido norte e sul. Então há uma diversidade de climas, a maior parte deles são climas quentes. Gostaria de citar aqui o clima equatorial, assim como o nosso da região amazônica, o clima tropical, assim como o nosso aqui do Brasil, de boa parte do Brasil. Lá também tem o clima semiárido, igual ou similar ao que nós temos aqui no sertão nordestino, e o clima desértico. Nós sabemos que na África existe o maior deserto quente do mundo, o deserto do Saara, que tem uma área maior, por exemplo, que o território do Brasil inteiro. E temos o clima mediterrâneo, que já é um pouco mais frio, e o frio de montanha. O Mediterrâneo fica mais ao norte da África, já próximo do mar Mediterrâneo, próximo do continente europeu, portanto um pouco mais frio. E o frio de montanha, porque geralmente áreas com altas altitudes, com áreas elevadas, geralmente são mais frias. Então em cima das montanhas africanas, com certeza o clima é um pouco mais frio, é o frio de montanha. E por fim, gostaria também de citar algumas vegetações do continente africano. A África, assim como a América Latina, assim como o Brasil, pela extensão territorial, é um continente que tem uma intensidade de flora,
de biomas, de vegetações diferentes. E aqui eu gostaria de citar algumas. Nós podemos encontrar no continente africano florestas tropicais, florestas equatoriais, savanas, que aqui no Brasil correspondem ao cerrado. Perceba que o Brasil também tem florestas equatoriais e florestas tropicais como o continente africano. Lá o que eles chamam de savanas, nós chamamos aqui de cerrado. O que é interessante é que nas savanas africanas há a prática do ecoturismo, os safaris. Muitos turistas vão ao continente africano para andar pelas savanas africanas e ver os animais em seu habitat natural. Savanas africanas têm uma imensidão de animais, como leões, rinocerontes, girafas, elefantes, e é sempre bom ver esses animais em seu habitat natural, e é uma prática muito lucrativa, geradora de emprego e renda no continente africano, os safaris nas savanas africanas. Podemos citar também como vegetações do continente as estepes, as pradarias, temos também as vegetações desérticas, e em áreas mais frias as taigas e a vegetação mediterrânea. Então perceba que a África, por ser um continente extenso, tem uma diversidade de climas, uma diversidade de rios importantes e uma diversidade de biomas ou vegetações que tornam o continente um dos mais atrativos do mundo. O aspecto negativo fica por conta da pobreza, da miséria, das epidemias que ocorrem em boa parte do continente, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Forte abraço e até a próxima.